Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Feliz Halloween, everybody! Olha só, temos aqui a energia do Halloween. Hoje o querido Alexandre Garzeri vai falar sobre Festum Omnium Sanctorum, sei lá se é assim que fala. Ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor da Madras, e estamos aí na energia desta grande celebração. Vamos lá, Alexandre Garzeri, para que ele possa compartilhar toda a sua sabedoria conosco nesta tarde super quentinha aqui de São Paulo. E aí, Ale, tudo bom? Olá, tudo bem aí? Ó, Happy Tranquilo? Halloween! Happy Halloween. Como é que tá a altura? Tranquilo? Tá, abaixa um pouquinho só, tem um Ah, palmo a mais em cima da cabeça. legal. Então deixa eu virar um pouquinho aqui, aí você me diz. Põe mais para baixo, é. E aqui a minha lâmpada também ficou meio estranha. Assim, tá bom? A qualquer momento tá ótimo. Tá? Acho que ela volta. Você Tá tá super ótimo. boa. Tua imagem tá boa, tá ótima também. Hoje é Halloween, tá tudo acontecendo, você não tem É, noção. sabe por quê? Cachorro Porque estavam que estavam, as bruxas estão soltas, né? É o dia delas. É o dia Pois delas. é. Aquela boa tarde para você, Carmen, para todos os amigos e amigas da Pax. Acredito que você esteja feliz não só pela data, mas porque o calor voltou e você gosta de sol, então, né, deve estar naquela felicidade. Tô feliz, mas eu ainda não fui para o sol, acredite se quiser, não deu tempo. Eu tô correndo tanto com tanta coisa aqui. Oi, Diego, obrigada pelos chocolates. Beijo para você e pro Guilherme, viu? Feliz dia do Halloween aí. Feliz novo ciclo, né? E aí, além do sol, eu queria que você falasse sobre hoje, apesar de você ter um tema super interessante que eu não sei nem pronunciar. Vamos lá. Vamos lá, vamos conversar. O meu som tá legal, né, Carmen? Você está me ouvindo bem? Super, Tá, se super por bem. acaso o som sumir, você me dá um toque, que aí eu acho que vou ter que puxar um fiozinho aqui do lado, que realmente hoje a bruxa tá meio solta aí pelos espaços, por assim dizer, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar, olha, na verdade, nós vamos bater um papo. Haverá aquela parte histórica, porque capricorniano, vocês sabem, né? Se não colocar história no meio, não é Capricórnio. Então Perfeccionista, né? haverá aquela parte histórica, mas a gente também vai bater um papo, os amigos, amigas vão poder colocar dúvidas e vai ser um momento bem gostoso nesse dia do Halloween, dia 31 de outubro. Então, hoje a gente vai falar sobre a Festum Omnium Sanctorum. A Carmen falou direitinho no início da live que eu estava ouvindo, tá tudo certo. Certo, Norium Cantorium, É a ok. Festum Omnium Sanctorum, que Hum, normalmente ela é celebrada no dia 1º de novembro, mas nas vésperas, né, quando a gente tiver hoje a passagem de 31 para 1º, já estamos aí na data da celebração. O que sim. é esse Festum Omnium Sanctorum? É o dia de Todos os Santos. Também pode ser chamado de a Festa de Todos os Santos, né? E a gente vai ver que tem outros nomes bem interessantes também. Nessa festa, o objetivo é honrar, é homenagear todos os santos conhecidos e desconhecidos, bem Ah, como todos os mártires conhecidos e aham. desconhecidos, né? Então, isso é muito interessante porque chega um momento, lá atrás, evidentemente, que a igreja, para se fortalecer cada vez mais de início, né, lá no continente europeu, ela sente a necessidade de honrar os santos que já são bem conhecidos, mas também, quando a gente fala nos mártires, né, aqueles que morreram pela Sim. igreja, pela religião, alguns mártires são conhecidos, mas às vezes o martírio ocorria não apenas numa condição individual, poderia ocorrer um martírio coletivo. E aí muitos mártires eram desconhecidos do povo. Então, pensando nisso, eles criam essa data para honrar. Vamos honrar todos os santos, aqueles que a Ah, gente todos os santos. conhece, aqueles que a gente conhece, que não conhece, os mártires que conhecemos e também que não conhecemos, né? Para ficarmos de É. bem
com todo mundo no plano espiritual, por assim dizer, né? Essa festa é celebrada por católicos, ortodoxos, anglicanos, também temos algo, né, em meio aos luteranos, né, celebrações no mundo inteiro. Aqui no Ocidente, a gente trabalha com a data 1º de novembro, né? Então aqui pois no Ocidente é 1º de eu ia novembro. perguntar, por quê? Não é esse dia, não é universal ou não? Tornou Você deu uma Nós tivemos congelada agora. 3 papas para a gente chegar nessa. Voltou? Oi, voltou. 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 Tranquilo. Ok. Então, após 3 papas, aí se torna uma data universal. Mas já já nós vamos comentar desses papas. No início, não era no dia 1º de novembro, não, né? Mas nós vamos explicar também por que pegaram 1º de novembro. É interessante porque no Ocidente é 1º de novembro, a cor Aham. é o branco, se sugere que se utilize Que branco. bom. Agora, olha que engraçado. No Oriente, né, nas igrejas, nos ritos mais, né, no aspecto do Oriente, eles já vão trabalhar no domingo pós-Pentecostes. Então Ah, veja, já muda lá bastante, atrás. né? Né? Já foi. Esse domingo já foi para eles, né? Esse domingo Pois é. pós-Pentecostes, e a cor não é o branco. Eles vão trabalhar lá com a cor verde. E isso até é Ah, interessante, uma curiosidade que daqui a pouquinho eu vou explicar, porque na tá. verdade a gente sabe que a igreja, seja no Ocidente e também no Oriente, para onde ela foi, ela se apropriou de muitas datas que antigamente eram praticadas pela chamada antiga religião. Hoje, Sim. para a gente entender a antiga religião, podemos estudar o Wicca, e com certeza a Wicca é baseada na antiga religião. E nessa antiga religião já havia o costume secular, milenar, de se fazer celebrações nestas datas. Até que chega um Entendi. ponto em que a igreja se manifesta, ela sufoca essa fé muito antiga que havia, coloca suas datas, coloca seus santos, muda alguma coisa, mas preserva o dia, porque os dias têm uma vibração tamanha. Algumas datas realmente têm muita egrégora, muita energia, muita vibração, muita força. E é muito Sim. interessante esse aspecto da cor verde, né, em alguns ritos aí do Dia de Todos os Santos, porque verde, na antiga religião, na nossa Wicca tradicional, ocultista e hermética, que é a tradição de Wicca que existe agora também na Pax Universal, nós celebramos dia 31 de outubro, hoje, um festival chamado Beltane. E a cor do Beltane é o verde. Ah, que legal. Olha que relação interessante, Que né? legal. Nossos irmãos Wiccans, lá no Hemisfério Norte, e também algumas tradições aqui no Brasil que seguem o Hemisfério Norte, eles celebram o Halloween. Eles celebram o Samhain. Na verdade, Halloween é uma festa que é oriunda do antigo festival celta de Samhain. Então, é bem interessante essas curiosidades que nós vamos aqui pontuando aos poucos, né? Claro. Agora, eu queria te perguntar, é um tipo de ano novo? Não. Ou é Dia das Bruxas? No hemisfério norte, 31 de outubro, é realmente o Ano Novo. É Falam o o ano Ano novo. Novo celta. Aqui, nós da Wicca tradicional, ocultista e hermética, o nosso Samhain, o nosso Ano Novo, porque a gente aqui, Carmen, utiliza as entradas de estações, os solstícios e os equinócios para o nosso É. hemisfério. Nós comemoramos esse Ano Novo 1º de maio. Então, nosso Samhain é Que é o dia do... 1º de maio, só É no a ano que vem. ascensão do mestre. Isso, é interessante. Um monte de coisa acontece dia 1º de maio. A ascensão do Maître Saint-Germain, a É. fundação da Ordem Illuminati por Adam Weishaupt.
em 1º de maio de 1776. Então tem um monte de coisas que acontecem nessa data para a gente poder ter bastante assunto para falar no ano que vem. E com certeza, como eu conheço a Carmen, ano que vem para ela já é hoje, é agora, já é. É daqui Então a já pouco, eu já é estou daqui a pronta pouco. aqui, ó, já está tudo pronto. Está tudo anotado aí, né? Então, nós da WTOH celebraremos 1º de maio. Hoje a gente celebra o Beltane, mas estamos, né, com as almas, os corações e as mentes em comunhão com nossos irmãos e irmãs wiccanos do mundo inteiro e desejando àqueles que celebram Samhain um feliz Samhain, àqueles que celebram Beltane um feliz Beltane e a toda a criançada, adolescentes, crianças de todas as idades, os adultos que vão para a festa do Halloween, um feliz Halloween para todo mundo também, né? Porque está tudo Com conectado. certeza, Tudo com certeza. conectado. Agora, olha que nomes interessantes. Também esse Dia de Todos os Santos recebem outros nomes. Olha, Dia dos Fiéis Defuntos. Eu achei tão bonitinho esse nome, Dia dos Fiéis Defuntos. Dia dos Mortos, Véspera de Todos os Santos e Dia das Bruxas. Depende Ah, aí de onde você estiver, da onde você né? está e o que você está celebrando. O que você está celebrando, tá? Muito bom. Agora, para a gente chegar nessa data, Karen, pela igreja, foram necessários 3 papas. Então, Uhum. quando que essa celebração, aproximadamente, quando ela começa pela igreja? Aqui com o Papa Bonifácio IV. Então, esse Papa Bonifácio IV, ele dedica o Panteão. Sabe, Carmen, o que é o Panteão? O Aquele... Panteão. Isso. Está lá em Roma. O Panteão acho que é uma insígnia sagrada, né? São símbolos sagrados? O que é Isso, o Panteão? uma insígnia sagrada e também é aquele templo, né, que tem em Roma, redondo, que era dedicado a todos os deuses. E Ah, aí o esse Papa domo. Bonifácio IV, ele chega e fala, não, eu vou agora dedicar a Maria. Então ele tira os deuses antigos, né, ele dedica a Maria e isso Entendi. ocorre no dia 13 de maio. Olha a diferença da data. 13 de Olha isso. maio de 609 a 610. Então, no primeiro momento, essa festa de Todos os Santos era 13 de maio, não era no dia 1º de novembro. Né? Então, lá Entendi. quando começou. Mas aí vem um segundo Papa, o Gregório III, e o Papa Gregório, ele dedica uma capela em Roma para Todos os Santos. E ele já faz isso no dia 1º de novembro. Por quê? O Papa Gregório III, que era, como todos os papas, também um grande estudioso, ele ouve falar que na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, dos celtas, dos druidas, da roda do ano celta, e que nessa data, 31 para 1 de novembro, eles celebravam na antiga religião, no druidismo, o Samhain. Então aí o Papa Gregório fala, não, vamos tirar de maio e a partir de agora vamos começar a celebrar dia 1º de novembro, 31 para o dia 1º, e aí a gente vai ter essa força que vem de tempos muito antigos, de tempos muito aí primordiais, né? E finalmente chega o Papa Gregório IV, no ano de 835, e Gregório IV, ele decreta, ele declara a data universal sendo aí 1º de novembro. Então, foi preciso 3 papas para a gente conseguir chegar, evidentemente, na celebração que nós temos hoje, segundo a Igreja. Ok? Muito Alguma bom. dúvida nessa primeira parte histórica? Não, tudo certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Família Pax? Vamos Isso. falar aí? Enquanto eu aproveito, né, já que as bruxas estão aprontando hoje até um pouco na minha garganta, eu tomo uma coquinha, uma aguinha aqui. Eu O estou que que você ia vendo mesmo, perguntar? pois é. Você tem que, vai lá, um break para você nessa sua
caneca para trazer prosperidade e multiplicação dos peixes. Olá, família Pax. Amanhã eu estou aqui com vocês falando sobre espiritualidade no momento presente, às 5 horas. Espero todos vocês. Essa caneca, mostra aí de novo, Ale, please. Mostrar. Essa caneca é do local onde Mestre Jesus, o Cristo, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, lá em Israel. No chão tem exatamente um mosaico, e aí eu comprei vários itens desse tema lá atrás. E aí o Ale ganhou uma caneca, né? Assim a gente fica na energia da É verdade. multiplicação. E eu costumo dizer, Carmen, que essa caneca que você me deu é também um pouco um dos meus santo graal. Esse Que presentezinho bom, né? Isso é maravilhoso, legal. oh, com certeza. Muito Porque bom. oriunda de Jerusalém ainda, imaginem a força, né? Maravilhoso. É, Né? é Bom, verdade, é verdade. agora, tem algumas curiosidades muito legais que a gente vai falar agora sobre a festa de Todos os Santos, sobre aí a festa do Halloween. A gente vai entrelaçar vários assuntos, mas a gente vai começar por uma coisa que eu acho que pouca gente conhece, que é o chamado pão por Deus. Olha que termo, Carmen. Pão por Deus. Pão por O Deus. pão por Deus. O pão por Deus faz parte desse momento de celebração da festa ou do Dia de Todos os Santos, e isso vai até o dia 2 de novembro, que é Finados. O que é esse pão por Deus? É um pedido ritual que é feito no Dia de Todos os Santos, associados às refeições cerimoniais de culto aos mortos. E pouca gente sabe que existe esse costume. Então, esse pão por Deus, em certos cerimoniais, em certos rituais, que começam a ocorrer dia 31, dia 1º, dia 2 de novembro, 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, tudo que se refira a utilizar uma refeição para homenagear os mortos, para honrar os mortos, leva o nome de pão por Deus. É muito interessante que na Galícia, Espanha, o pão por Deus recebe o nome de migalho. Migalho, que até se aproxima de migalha. Então, para eles migalha, para eles é o migalho. É. No Tenerife, que fica nas Ilhas Canárias, onde nasceu o Padre Anchieta. Então, olha, ó, as conexões que a gente vai fazendo. Eu gosto de dizer essas coisas, porque a Carmen me ajuda a conectar, né? E a Carmen pensa, mas o Alexandre ele traz de propósito, né? Mas é claro que eu trago de propósito essas conexões, né? Então, lá eles chamam pão por Deus. Então lá é o pão por Deus. E aqui em Florianópolis, Floripa, um grande abraço aí para todo o pessoal de Floripa. Eles têm a tradição do finadinho, né? Então, em algumas regiões de Floripa, você vai ter o finadinho, né? Que são refeições, né? Dedicadas aí de maneira cerimonial para aqueles que transcenderam para a espiritualidade. Agora, a história é incrível. Isso é muito forte, porque quando isso começou, lá atrás na Europa, as pessoas tinham o hábito de pegar pães, mas eram pães especiais, feitos de uma forma diferente. Elas pegavam vinho, mais uma vela branca, e iam para os cemitérios, ajeitavam lá o prato com pão, com vinho, acendiam uma vela sobre uma toalha branca para honrar aqueles que lá jaziam. Agora, é muito interessante que tem um momento em que a igreja chega e proíbe, cara, porque você imagina, os cemitérios foram aumentando. Então, essas oferendas foram aumentando. E chegou um momento em que era praticamente impossível.
Se bem que hoje a gente vê muito isso no México, no Dia dos Muertos, no México, Sim, né? Até aquela animação que eu tenho certeza que você ainda não conseguiu ver, A Vida é uma Festa, da Disney. A gente vai não ver vi. muito isso, né? Do Dia dos Muertos e os cemitérios com alimento, com comida, enfeitados, com luzes, com flores, com um monte de coisa. E eu É. estava reparando, Carmen, como você sabe que eu gosto de cinema, aquela franquia do James Bond, com o ator Daniel Craig, ele é o último James Bond, agora virá um outro, né? Mas no terceiro filme, nós começamos exatamente no Dia de los Muertos, no México. Então Ah, começa, e é muito simbólica a trama, claro, não vou dar spoiler, o pessoal assista, que tem certas conexões, né, com esse aspecto aí mortuário, por assim dizer. Então esses claro. pães e vinhos, mais a vela branca, com a toalha branca, eram oferecidos. Em Portugal, no dia 1º de novembro, crianças em grupos batem as portas para pedirem o pão por Deus, que é um bolinho Hum, normalmente redondo. As crianças portuguesas vão lá, batem e elas pedem esse pão por Deus. Isto, nós vamos fazer uma conexão com o que acontece nos Estados Unidos. As crianças sim, pedindo doce ou travessura, doce. né? É, Até perguntar, exato. Carmen, você já esteve, você conhece muito os Estados Unidos, mas especificamente você já chegou a passar uma época no Halloween, lá no dia 31, e você Várias viu vezes. você viu as crianças pedindo? 5 vezes. Olha, a primeira vez, até me arrepia, foi em 89, quando eu morava em São Francisco, eu fiquei 1 ano. E as crianças bateram na porta lá da casa e Ah, foram pedir doce. E eu tá. não tinha doce, porque eu nem me toquei que era o Halloween. E aí eles brigaram comigo, ficaram lá falando um monte de abobrinha que eu não gostei. Eu falei, ó, vocês voltam amanhã que eu entrego o doce. Mas Tá. amanhã não é Halloween, é hoje. Eu falei, sim, mas eu sou de fora. Mas É, daí eu arrumei um monte de doce no dia seguinte, eu entreguei o doce. Tanto que em 90, o primeiro Halloween que teve no Brasil, foi a gente, fomos nós que organizamos aqui no Cotton Club, que era um lugar de celebração, não é celebração, de festa na realidade, né, de dança, de música. Até o pessoal do Goulart de Andrade na época foi filmar, fazer, foi muito legal. Mas eu queria dizer o seguinte, o Halloween é muito celebrado nos Estados Unidos, eles fazem concurso de fantasia, esse final de semana bombou, trocentas mil festas, todos os lugares, porque 2 anos e meio sem agrupar, realmente eles venderam muito, fantasia, máscara, todos apetrechos. Eu não curto essas coisas. Eu fico na casa, eu decoro, eu curto música, energia e celebração. E agora, com o lance da pandemia, eu estou aqui. Mas outro assunto ligado ao dia 2 de novembro, eu tive a oportunidade de estar no México. Eu fui várias vezes, mas em 2 grupos da Pax, nós presenciamos essa celebração do finados, do Dia dos Mortos. E foi a primeira vez, o grupo e eu também, fiquei, eu não sabia que eles ofereciam comida e faziam uma grande festa, cantando e celebrando, porque as pessoas que fizeram a passagem cumpriram suas missões. Então, eles fazem realmente uma grande festa. Nos Estados Unidos, quando o reverendo do centro, onde eu fui voluntária, lá em São Francisco, também fez a passagem, eles fizeram uma grande festa, depois de 11 dias. Eles demoram 11 dias para fazer alguma celebração. Quer dizer, cada um é uma religião, cada um é uma sim, história, cada um sim. faz uma coisa. Mas eles fazem, eles reúnem os amigos, as pessoas queridas, e dão refeição de manhã, à tarde e à noite. Porque eles acreditam que na hora da refeição é quando você está com a família. É a Isso. hora que você está compartilhando não só o pão, mas o alimento que te nutre. E aquele que foi para um outro plano vai continuar te nutrindo de uma outra forma. Então, eles querem, a ideia é que todo mundo, não é que fique feliz porque alguém partiu, mas que celebre a vitória daquele que cumpriu a missão e aquela etapa física terrena. Então, é muito profundo, sabe? Sim. Realmente é muito profundo. Eu É, adorei você escolher esse tema, eu não sabia que você ia falar do Dia de Todos os Santos, que é amanhã então, pra gente, é, né? sim, E sim, depois do dia do final, que é depois da manhã, que a gente vai ter uma mega celebração gratuita na Pax, das 9 da manhã às 5 da tarde. e é muito interessante estar ouvindo você falar. Na Irlanda,
quando alguém transcende para a espiritualidade, os irlandeses normalmente velam até na própria casa, e aí eles levam comidas, tem aquelas músicas irlandesas bem alegres, festivas, né? Então, porque se Sim, celebra a transcendência, a conclusão de um ciclo, mas a continuidade da vida que é eterna, sim, né? lógico, Então, isso lógico. é maravilhoso, a gente poder estar falando desse tema hoje. E É. essas crianças em Portugal é muito interessante, né? Elas, né, batendo na porta e pedindo aí o pão por Deus. Normalmente é um bolinho. Algumas regiões existe o Santoro, que é um pão bento, principalmente na região de Trás-os-Montes. Lá também existe o pão das almas. Em algumas regiões portuguesas e até algumas regiões da Europa, esses pãezinhos têm a forma de um crânio ou de uma caveirinha, né? O que também vai Ah, lembrar lá o que ocorre no México, né? Então a gente vê exato. que está todo mundo conectado de alguma Tá forma. todo mundo celebrando a mesma coisa. É. E tem uma coisa muito interessante que na Europa, em Portugal, quando as crianças batem na porta, abre e aí a pessoa já tem, né, uma bandeja ou tem lá uma travessa com os pães, só que, tá, eu dou os pães, só que vocês em troca me dão um verso. E aí as crianças, elas cantam ou falam um verso, né, pro Que legal. dono daquela casa. E é muito bacana, cara, eu estava pensando aqui, não, só com a minha amiga Karen poderia acontecer isso mesmo, o que ocorreu com os Estados Unidos. Daqui as crianças chegaram no primeiro momento, você não tinha, e aí se transformam em duendes rebeldes, né, que ficaram lá, Pois, né, com as é, travessuras. Aí é. eles voltaram, você deu, então quer dizer, você apaziguou, você mudou a natureza desses doentes rebeldes. É lógico, é A gente lógico. transmuta tudo, né? A gente É, transmuta tudo, tem que é, transmutar, né? Então é um é. costume muito interessante. É muito interessante que esse hábito de pedir os pães em Portugal e até outros lugares da Europa, ele recebe o nome de peditório. É interessante esse nome, peditório. O Que é isso? peditório. É esse ato de pedir Ah, os pães, pedir. né? Peditório. A gente aqui no Brasil falaria petição ou até pedido, né? Mas É, esse peditório é engraçado, né? E depois que ocorre os pedidos, que as crianças recebem, elas vão para suas famílias, ou todo mundo se reúne numa praça, um local público, e aí essas primeiras comidas, as melhores, são oferecidas para aqueles que transcenderam para a espiritualidade. Um local na mesa, uma cadeira é deixada vazia e serve-se primeiro aquele prato, primeiro aquela taça, com uma decoração muito requintada para homenagear, né, aqueles sim. que foram. A gente faz isso no Samhain. Então, na Wicca, nós temos o Festival de Samhain. Após a parte litúrgica, ocorre normalmente um jantar incrível, mas onde o primeiro prato a ser servido, a primeira porção das comidas, e bem como quando se abre uma garrafa, primeiro se serve àqueles que estão em Summerland, que para nós é o país do verão, é o plano espiritual. E a gente dedica muita atenção, Carmen, aos que partiram no último ano. Né? Sim. Então, amigos, parentes, né? Também a gente tem uma atenção dedicada. Depois começa o jantar normal, com música, bebidas, comidas, danças. Né? Então, é bem interessante a gente ver isso tanto em Portugal, como na tradição do Samhain, como no Halloween americano, como na tradição irlandesa. Então, são formas diferentes, mas nós estamos falando de uma mesma essência na qual a vida é eterna, seja Sim, deste lado ou seja do outro lado. do A outro. vida É continua, verdade. né? É, é É, verdade. É é verdade. interessante porque aí a gente chega no dia 2 de novembro, finados, né? Finados. Então, a magia começa hoje, dia 31 de outubro. Amanhã
todos os santos, conhecidos ou desconhecidos, estão conosco. E aí, finados, nós aqui no Brasil, brasileiros, temos o hábito de nos dirigirmos aos cemitérios para cuidar dos túmulos, enfeitá-los com flores, com rosas, lavá-los. E eu acho essa relação, cara, interessante, porque primeiro vem os santos. Então, primeiro, honra os santos. Primeiro, entre em comunhão com os santos, tanto conhecidos como desconhecidos, a fim de que esta luz santa ilumine àqueles entes queridos que já transcenderam. Então é interessante de pensar sobre isso também, né? A gente vai homenagear 2 de novembro os entes queridos, mas com toda a força que esses santos, nos iluminando, podem prover a nós. Então são conexões muito legais, muito especiais para a gente pensar. E deixa eu colocar aqui do lado, que eu estou parecendo um polvo cheio de coisa aqui, né, para pegar, para ler, para mostrar. A gente agora vai entrar numa parte que até se os amigos e amigas quiserem começar a mandar suas perguntas, nós vamos falar aí, Carmen, de alguns detalhes dessas tradições todas, tá? Então vamos começar primeiro. Quando a gente fala na questão dos mortos, isso é um fato. Essa questão da transcendência espiritual, ela sempre foi mais resolvida no Oriente do que no Ocidente. É verdade. Os orientais, eles têm hábitos milenares. Quando você pega os japoneses, você pega os chineses, você pega os indianos, de como lidar com a transcendência. Até altares, um culto em casa. Quem conhece a filosofia Seishonoye sabe que eles têm rituais muito complexos em relação aos antepassados e muito importantes também, né? Agora, aqui no Ocidente, aonde a gente vem de um modelo espiritual que começou a se originar na Idade Média, mas naquela época essa origem foi um pouco opressiva, às vezes era uma questão mais de temor a Deus que tentavam impor do que o amor, né, ao Deus do nosso coração, da nossa compreensão. Então, durante muito tempo, os ocidentais tiveram alguns grilos na cabeça, né, com relação à morte, com relação aos mortos, com relação a almas, com relação a espíritos, e hoje é o dia para a gente falar de todos eles, todos sem exceção, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisinha para todo mundo. A Carmen me conhece, já se vão aí até um pouco mais de 30 anos. Eu não uso, a não ser quando eu estou dando aula, eu não gosto de usar muito a palavra morte por um simples motivo. Eu não creio na morte como um término, como um fim. Por isso que eu utilizo o termo transcendeu, ou transcender, ou transcendência. Na verdade, nós nos compreendemos não apenas como corpo físico, não apenas como invólucro carnal, como o corpo de barro, né, que está nos textos sagrados. Sim. Este corpo, que evidentemente agradecemos, pois através dele vivemos aqui nesse mundo fenomênico, como tudo que está manifestado no plano material, neste mundo das formas, ele tem um fim. Nada neste mundo material é eterno, uma vez que as coisas eternas não são desse plano. Agora, nós temos outros corpos. O duplo etérico, onde estão os nossos chakras. A consciência objetiva, o mental objetivo também é um corpo. O corpo astral, ou também chamado de corpo emocional. Temos a consciência subjetiva, o corpo intuitivo, a divina e poderosa presença eu sou, o Atman, Deus em nós.
Então, o que a gente precisa entender, na tradição gnóstica, o que nós costumamos dizer que é a alma? Sobre isso, acho que eu nunca comentei, Carmen. Né? Você sabe como é que os gnósticos veem a questão da alma? Não. Eles dizem que alma é a junção de dois desses 7 corpos que eu falei. No caso, a consciência objetiva e o corpo astral ou corpo emocional. Tá. Quando uma pessoa transcende, se a pessoa, enquanto estava aqui neste plano, procurou o autoconhecimento, perpetuou a busca espiritual, praticou bons pensamentos, boas palavras, boas ações, serviu e ajudou o seu próximo, então a pessoa vai para altas instâncias. Agora, se a pessoa ela tem algum apego ao mundo das formas, ao plano material, mesmo que ela esteja num outro plano, este apego ele mantém certas características da consciência objetiva e do corpo emocional um pouco arraigadas ainda aqui à Terra. Por isso que muitas vezes em alguns locais, às vezes se veem algumas coisas, né? E na verdade não é motivo para nenhum tipo de medo, porque o que nós precisamos entender é que independente se nós estamos deste lado ou se nós estamos do outro lado, todos estamos vivos. E aí as Sim. pessoas perguntam, mas, Ale, até quanto tempo a gente fica do outro lado? Bom, isso é uma questão do nível de consciência evolutivo de cada um. Isso não tem uma resposta igual para todo mundo. Mas É claro. este período que passamos do outro lado, vivos, é um período de aprendizado e tão logo tenha se cumprido tudo aquilo que precisamos aprender, aí voltamos para continuar em futuras encarnações perseguindo nossa reparação, regeneração, iluminação e posterior vitória da ascensão. Agora, uma Sim. coisa importante, e a Carmen, quando falou né, do Dia dos Mortos lá no México, e eles comerem em família, porque aqueles que estão do outro lado nos nutrem de outra forma, isso é uma grande verdade. É muito Sim. importante o culto à nossa ancestralidade primordial. É muito importante o culto aos nossos antepassados. A grande verdade é que os nossos antepassados, entes queridos, estão vivos e Uhum. anseiam por nos auxiliar, se nós permitirmos. Agora, a única coisa que não permite que a gente faça isso é o medo. E o medo Sim. é oriundo do quê? Da falta de conhecimento, da É. falta de gnose, da falta de sabedoria. Então, a gente está falando hoje, aproveitando, Carmen, dúvidas que as pessoas têm. Eu posso acender velas em casa? Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Né? Você pode. Ai, mas eu ouvi falar que as velas atraem almas, atraem maus espíritos. Gente, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. Veja bem, a vela, o elemento fogo. O elemento fogo representa o plano espiritual. Na tradição rosacruciana, a chama da vela é manifestação da luz cósmica sobre a face da Terra. Por isso que nessa tradição rosacruciana, você nunca sopra uma vela, porque não tem É. nexo você usar a força vital para ceifar essa luz cósmica da face da Terra. Sempre que Deus quis se comunicar com o homem no Antigo Testamento, ele se utilizou do fogo. Um Então, fogo. você acender uma chama na tua casa, uma É. vela, atrai luz. E tem mais um detalhezinho que eu queria explicar. Apagou a luz. Você está num blackout. Não comprou
pilha para sua lanterna. A lanterna do teu celular não está funcionando. O que você vai fazer? Você vai ficar andando no escuro, batendo a cabeça, tropeçando, né? Acende uma vela. Essa vela que a gente acenderia num blackout, Carmen, a gente chama isso de vela neutra. As velas de cerimônia, de rituais, todas elas têm que ser dedicadas. Então, a vela sempre é dedicada a uma divindade, a um santo, a uma santa, a um grande arcanjo. Dedica-se velas às almas para iluminá-las e elas também nos iluminar. Então, ninguém tem que ter medo, sabe? Não atrai nada. E até vou emendar e vou aproveitar, vou dizer. Ai, mas, Ale, eu ouvi dizer que se eu fizer algumas coisas em casa, eu posso atrair um obsessor, eu posso atrair um espírito bad vibe. Olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui. O que atrai obsessor, o que atrai espírito bad vibe, sabe o que é? É a tônica vibracional pessoal de cada um. E essa tônica começa no nosso mental. Se você tem uma mente elevada, se você tem uma alma iluminada, se você tem um coração aberto para estudos elevados, palavras inspiradoras, tua tônica vibracional, ela repele tudo aquilo que não tem a ver com a tua real natureza divina. E ela atrai para próximo de você mestres, mestras, anjos, divindades luminosas, maravilhosas. Os bons e iluminados espíritos e almas. Então, na verdade, tudo começa e termina aqui, na nossa mente. E é a tônica vibracional mental que nós geramos. Então, se você quer que na tua casa você tenha as boas almas, os bons espíritos, pense bondade. Fale sobre amor. Tenha atos de serviço, caridade e generosidade ao próximo. Você vê a vibração maravilhosa que vai ficar na tua casa, né? Então, são algumas coisinhas, Carmen, que a gente gosta de dizer para começar a cortar algumas lendas urbanas, né? Que às vezes é fogo o que elas podem gerar, né? É importante porque tem muita gente que inventa qualquer coisa e tem outras pessoas que acreditam nas invenções. E foi legal você ter falado sobre a vela. Eu também não apago a vela soprando. Eu apago assim, ou queimando o dedo, ou tem aquele instrumento lá de É o cobre que é abafador, né? o apagador de vela. E nos rituais da Pax, né, que eu adoro ritual, como você sabe, é que agora a gente não tem mais feito tanto com intensidade. Mas é importante as pessoas saberem, porque quando você assopra, você manda embora o prana, que é a energia que cria, né? E não pode, você tem que receber essa energia para estar manifestando uma vida muito feliz, né? Muito legal. Ó, a gente tem 10 minutos. Tá bom. Então vamos continuar falando do fogo, mas me lembrei de uma coisa. Quando você acende uma vela, naquela chama existe um elemental. Sim. E no ocultismo nós chamamos de salamandra. Salamandra. Então, a gente precisa entender até também os medos que as pessoas têm, né? Ai, mas nessa noite das bruxas eu ouvi falar que tem duende, tem duendes travessos que aprontam não sei o quê. Gente, duende. O que é duende? O que são fadas? São seres elementais, seres da natureza. Você trata bem a natureza, você trata bem os animais, os bichinhos de estimação, então você não tem nada o que temer dos seres elementais. Com certeza, se os teus canteiros na tua casa estão em ordem, se os teus vasos estão em ordens, eles estão aí para te abençoar e também para te proteger. Então é um outro mito aí, porque lidar com elementais é perigoso. Não. A única coisa perigosa se chama falta de conhecimento.
quando nós não temos o conhecimento, qualquer coisa se torna perigosa, até riscar um fósforo, né? Quando você não tem conhecimento, até isso pode se tornar perigoso, né? Claro. Então, nesses 10 minutos, eu tenho uma coisa aqui que a Carmen conhece, esse amigo que ela tem, esse amigo alto que ela tem, ela conhece há 30 anos, né? E pensando hoje nas crianças, pensando hoje nos jovens, Legal. desses territórios europeus, tem bairros aqui no Brasil, o que a Carmen falou é uma grande verdade. A loucura esse ano é que foi e que será, né? Porque o 31 de Sim, outubro para os americanos é hoje, compra de fantasias, e lá, Carmen, tem até bairros inteiros decorados, casas e sim, instituições América públicas inteira. que competem, né? Até para ver É, quem fez a melhor decoração. E aqui, é. no Brasil, a gente tem alguns bairros também que as crianças pegam, alguns condomínios também fazem isso, saem por aí batendo na porta, né? Então, quem ainda não comprou os doces para hoje à noite, eu aconselho vocês saírem para comprar esses pães por Deus bem rapidinho, porque a noite não tarda e as bruxas estão chegando. Agora, eu vou falar aqui para a criançada, só que assim, criançada, adolescentes, olha, se perguntarem para vocês quem ensinou isso, não digam que foi o tio Alê. Né? Não, podem falar que foi a tia Carmen que ensinou, brincadeira. Não, foi Eu você não. mesmo, ué. Mas vamos ensinar aqui um versinho que ele é muito bonitinho, que ele é dito em Portugal. Ele é bonitinho, mas ao mesmo tempo ele é uma travessura. Então, quando a criançada hoje for bater na porta, né? Vai ter criança, Carmen, voltando a nossa live aqui muitas vezes para ver de novo. Vocês podem dizer o seguinte: estão lá batendo, vocês falam assim: bolinhos e bolinhós, para mim e para vós, para dar aos finados que estão mortos e enterrados, a bela, bela cruz, truz, truz. A senhora que está lá dentro, sentada num banquinho, faz favor de se levantar para vir dar um tostãozinho. Se dão doces, esta casa cheira a broa, aqui mora gente boa. Esta casa cheira a vinho, aqui mora um santinho. Se não dão doces, esta casa cheira a alho, aqui mora um espantalho. Esta casa cheira a unto, aqui mora algum defunto. Então, criançada, olha, Gente, se vocês receberem doces, aí, criançada, recebeu doce, tem que falar assim: esta muito casa bom. cheira a broa, aqui mora gente boa. Esta casa cheira a vinho, aqui mora um santinho. Agora, se não derem doces, também de maneira poética, romântica, bonita, sorrindo, vocês cantam assim: esta casa cheira a alho, aqui mora um espantalho. Esta casa cheira a unto, aqui mora um defunto. Então, essa casa cheira o quê? Antes da última frase? Esta casa cheira a alho. Não, alho, é o espantalho. E a outra é Esta casa cheira a unto. U a unto. N-T-O, a unto. Tá, Aqui mora algum de defunto. untar. Ok. Isso vem de Portugal, né? Sim, Então, perfeito. as crianças têm esses versinhos, né? Olha, eu vou até dizer para a criançada, para os adolescentes aí que vão estar fazendo hoje à noite aí de doce ou travessuras, com esses versinhos, eu não sei, vamos dizer, né? Se vocês vão ganhar todos os doces que vocês pretendem ganhar e comer. Agora, com certeza, se vocês fizerem esses versinhos, vocês vão ser as crianças mais famosas do condomínio, do quarteirão, do bairro, até da cidade, que a Com fama de certeza. vocês vai se Vai espalhar por fazer aí. o maior sucesso. Eu não Com conhecia certeza, nada disso. né? E esses versos, aqui, Carmen, eu coloquei um, mas tem versos que essas crianças fazem em Portugal que são lindos. E você até vê alguns vídeos, algumas crianças em grupos cantando até alguns fados. É uma coisa Olha, maravilhosa, maravilhosa, olha, né?
Quer Então, dizer, é uma celebração. é uma tradição muito legal, né? Quem, É. por exemplo, não pôde fazer a sua abóbora na abóbora, o seu Jack-o'-lantern na abóbora, pode sair hoje. Aí, compre aí um como o da Carmen, e aí você coloca na janela. Né? Isso se chama Jack-o'-lantern, é uma das tradições mais famosas do Samhain. Né? Depois ele foi para o Halloween e É. tem a função, não é de espantar as bruxas, os duendes, as almas, não. Para nós wiccanos, tem a função de atrair, né? E Ah, espantar, atrair. para a gente é atrair, né? Até o Jack-o'-lantern, a nossa versão na Wicca tradicional, cultista hermética, que nós temos agora na Pax Universal, para as pessoas fazerem um Jack-o'-lantern, Carmen, eu ensino um ritual. E ele é feito especificamente no dia do Samhain. Tem que ser feito um pouco antes, nas vésperas, porque no dia você vai relacioná-lo, ele vai servir como um recipiendário realmente para uma entidade protetora Sim, para você ter na sua casa. Né? que Então legal. ele protege e ele atrai. É como um sinalizador, né, que avisa as almas, os deuses, deusas, os doentes, elementais. Olha, a festa é aqui, começou, pode vir para cá. E no caso, essa carranca do Jack-o'-lantern, para nós que somos wiccanos, é para espantar, sabe o quê? Hum, Qualquer tipo de intolerância religiosa, qualquer tipo de não aceitação ou não entendimento da religião do outro, da crença do outro, do credo do outro, porque todas as religiões são caminhos sagrados, merecem o sim, nosso respeito e eu costumo dizer, são todas caminhos que levam a Deus e são oriundas deste mesmo Deus emanador. Então, o claro. Jack-o'-lantern é para a gente colocar para sair correndo qualquer tipo de intolerância religiosa. É isso que a gente quer espantar para bem longe, porque se está a palavra intolerância no meio, intolerância já não é algo divino. Então, não Claro. faz parte da Uhum. religião. Né? E Não faz parte mesmo. é isso aí. Muito bom. Olá, família Pax. Então, Happy Halloween, que nós possamos estar cada vez mais juntos, fortalecidos pela espiritualidade, sem julgar, aceitando todos que comungam em Deus como único poder, o amor como linguagem e a paz como meta. Amanhã eu estou aqui falando sobre espiritualidade hoje. Ale, a tua mensagem final, 2 minutos, 1 minuto e meio. Bom, a minha mensagem final começa por Happy Halloween para Amém. todos e a nossa mais sincera gratidão a todos os santos e santas, conhecidos e desconhecidos, a todos os mártires. Nossa gratidão infinita à nossa ancestralidade primordial, aos nossos antepassados para a presente encarnação, às almas que daqui partiram no último ano, mas vivas continuam em comunhão com as nossas Claro. almas, com os nossos corações e com as nossas mentes. E a todos os amigos e amigas da Pax, um feliz Halloween, ou feliz Samhain, ou feliz Beltane. É isso aí. Obrigada, Ale. Gratidão. Namastê, família Pax. Happy Halloween. Beijo no Tchau, coração. tchau.